Vladimir Putin, supostamente, prendeu um de seus próprios militares. Os chefes. Acredita-se que o general Sergei Serovkin e Viktor Strignov foram detidos em Moscou, onde o ex-ministro dos transportes da Rússia foi encontrado morto hoje, podendo sinalizar o início de uma purga no topo da hierarquia militar russa. Protegeremos nosso povo e nossa soberania de quaisquer ameaças. Putin pode agora ter iniciado uma purga de qualquer pessoa que ele acredite representar uma ameaça à sua autoridade. A elite da Rússia está sob cerco, e quem lidera o ataque não é um inimigo estrangeiro, mas o próprio presidente deles, Vladimir Putin. Apenas no último ano, altos generais, bilionários e fiéis insiders foram presos, exilados ou misteriosamente silenciados. Desde a chocante prisão de Timur Ivanov por suborno até a queda do magnata do ouro Konstantin Strukov, ninguém parece seguro. Esses não são casos isolados. É uma purga calculada que está expondo rachaduras no controle de Putin sobre o poder. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Neste vídeo, exploraremos as razões pelas quais Putin está se voltando contra seu próprio povo e as implicações disso para o futuro da Rússia e do mundo. Vamos direto ao ponto. Por que Vladimir Putin está eliminando seus principais generais, bilionários e aliados próximos? Para responder a isso, precisamos analisar as pressões que se acumulam no Kremlin, as pessoas-alvo e os motivos ocultos que impulsionam essa repressão. Como tudo na Rússia hoje, isso se refere diretamente à guerra. Se você ainda está assistindo, sabe que histórias como essa não são promovidas pelo algoritmo. Putin e o YouTube não querem que isso seja visto. Para espalhar essa verdade, curta e se inscreva. Isso combate o silêncio e mantém esse conteúdo vivo. A guerra da Rússia na Ucrânia, em seu 4º ano, virou um pesadelo, distante da vitória rápida que Putin imaginou em 2022. Com mais de 1 milhão de baixas russas já, o moral está em queda e todos estão confusos. As perdas de equipamento forçaram a Rússia a recorrer a equipamentos obsoletos soviéticos e tropas norte-coreanas, um constrangimento para uma superpotência. Além disso, sua economia está em apuros, com pesadas sanções, queda nas receitas do petróleo, taxas de juros absurdas e inflação de 10%. Isso resultou em um aumento nos preços de itens essenciais, como pão e combustível. Como você pode imaginar, as pessoas estão frustradas. Embora não possam protestar publicamente, há um enorme descontentamento. O que piora desta vez é que não são apenas os russos comuns que estão sentindo a pressão. As elites, incluindo generais, oligarcas e intermediários de poder, estão ficando inquietas. Pilares antes leais a Putin, alguns agora questionam sua liderança com o prolongamento da guerra e a diminuição de suas fortunas. Embora Putin tenha ganhado um 5º mandato em 2024, com mais de 80% dos votos, pesquisas independentes mostram que a confiança em seu governo está diminuindo, algo inédito em muito tempo. Ele pode ter manipulado a eleição, mas agora os resultados contam uma história diferente. Diante da confusão, Putin está tomando medidas agressivas, silenciando críticos e purgando seus próprios aliados. O sistema está rachando, e Putin sabe que se ele não fizer algo, seus dias no cargo estão contados. Esta nem é a primeira vez que Putin vai atrás dos seus próprios. Em 2004, ele prendeu Mikhail Khodorkovsky, um bilionário magnata do petróleo, após este começar a financiar grupos de oposição. Em 2018, ele reprimiu governadores regionais, substituindo dezenas por indicados mais jovens e leais. Porém, a purga atual está em outro patamar. Não se trata somente de calar outsiders ou jogadores de baixo nível, mas sim de desarticular redes completas de poder dentro de seu círculo próximo. Abordaremos isso depois no vídeo. Para compreender melhor essa limpeza, veremos alguns casos chocantes que ocorreram no ano passado. Esses nomes não são meros itens em uma lista. São evidências da profundidade dessa purga selvagem e de como ela abala a elite russa em seu cerne. Em 7 de julho deste ano, Roman Starovoyt, ex-ministro dos transportes da Rússia e ex-governador de Kursk, foi encontrado morto em seu carro perto de Moscou. O ex-ministro dos transportes da Rússia foi encontrado morto hoje, várias horas após demissão por Vladimir Putin. Oficiais dizem que o corpo foi descoberto dentro de seu carro em um subúrbio de Moscou e ele provavelmente se matou com um tiro.
Esta tarde, a notícia veio à tona que o ex-ministro dos Transportes foi encontrado morto em seu carro ou perto de seu carro, supostamente com uma pistola no chão, e os investigadores russos disseram que uma investigação foi iniciada. Isso foi um suicídio suspeito, de acordo com os investigadores. Então, uma reviravolta dramática nos eventos de hoje. Demitido por Putin horas antes, ele foi encontrado morto com um ferimento de bala e uma arma cerimonial ao seu lado. Oficiais classificaram o caso como suicídio. Mas o momento levantou suspeitas, pois Stadovoyt estava sob pressão há meses. Como governador de Kursk, ele supervisionou a defesa de fronteira que colapsou durante a incursão da Ucrânia em 2024. Bilhões haviam sido gastos, mas a região foi invadida. Os investigadores estavam se aproximando de um caso de corrupção ligado a esses fundos desaparecidos quando ele foi encontrado. Relatórios sugerem que ele pode ter morrido antes do Kremlin anunciar sua demissão, o que é não apenas suspeito, mas arrepiante. E o dia não terminou aí. Apenas horas após a morte de Stadovoyt, outro oficial, Andrei Koniashuk, desmaiou e morreu durante reunião no Ministério dos Transportes. Ele caiu morto no meio do expediente, sem aviso ou explicação. Ele tinha 42 anos, parecia saudável e trabalhava no mesmo ministério de onde Starovoyt fora expurgada. Não fica mais suspeito que isso. Oficiais alegaram parada cardíaca, mas 2 mortes em um dia, ligadas ao mesmo apartamento problemático, não é coincidência. Isso é um sinal. Poucos dias antes, em 4 de julho, Andrei Badalov, vice-presidente da Transneft, grande empresa estatal russa de oleodutos, foi encontrado morto sob uma janela em um bairro nobre de Moscou. De acordo com a polícia, ele deixou uma nota. Mas quedas de janela têm sido uma ocorrência sinistra entre a elite russa. Se você acompanha as notícias sobre mortes na Rússia, já está ciente disso. A morte de Badalov, próxima das outras, amplia a sensação de que algo sombrio está ocorrendo. Isso cheira a cálculos deliberados e não apenas a acidentes aleatórios. Além dessas mortes, estão as prisões. Viktor Striganov foi detido no dia 7 de julho, quando Starovoyt e Konchuk morreram. Viktor Striganov foi o ex-vice-chefe da Guarda Nacional da Rússia, uma força de segurança poderosa que responde diretamente a Putin. Ele foi detido por acusações de abuso de poder e suborno. Autoridades alegaram que ele recebeu mais de 1 bilhão de rublos, cerca de 10 milhões de dólares, em pagamentos ilícitos. Isso não foi um escândalo pequeno. A Guarda Nacional tem a missão de manter a ordem e reprimir a dissidência. Portanto, mirar em um de seus principais oficiais é uma jogada ousada. A prisão de Tsiganov veio junto com relatórios de outros oficiais da Guarda Nacional sendo questionados, sugerindo que a purga está se espalhando para as principais agências de segurança. No mesmo dia, o coronel-general Khalil Aslanov, um dos principais chefes do exército, também foi condenado a 17 anos de prisão. Ele foi líder no Estado-Maior até 2020. Ele supostamente roubou 1 bilhão e 600 milhões de rublos, cerca de 20 milhões de dólares, fazendo maus negócios com a empresa que fornecia equipamentos de telecomunicações para o exército. Ele também aceitou um suborno de 150 mil dólares. O tribunal tirou sua patente, multou-o em 300 mil dólares, e ele ainda está em apuros por outro caso sobre rádios do exército. Ele era apenas ganancioso ou Putin queria se livrar dele? Este enorme escândalo, após outras prisões, mostra que Putin está atingindo duramente suas equipes de segurança e exército. A purga não parou nos oficiais. No começo de 2025, Konstantin Sturkov, bilionário magnata do ouro, tentou escapar da Rússia em seu jato privado. Autoridades impediram Sturkov, congelaram seus ativos e iniciaram um caso de corrupção, mesmo ele não sendo um rebelde, o que torna tudo suspeito. Ele era um lealista, um apoiador de Putin, mas isso não o salvou. Sua queda enviou um recado aos mais ricos da Rússia. Seu dinheiro não vai mais te proteger. Agora você deve questionar se há algo que possa te resguardar de algum modo. As origens dessa purga estão em Kursk. Em abril, Alexei Smirnov e Alexei Dadov, 2 altos funcionários, foram presos por roubar mais de 12 milhões de dólares. Esse dinheiro supostamente era destinado para as defesas de fronteira. Smirnov substituiu Serovoyt como governador e Dodov era seu vice. A prisão deles ocorreu após o ataque da Ucrânia em 2024 revelar a fragilidade dessas defesas. O público estava furioso e alguém tinha que levar a culpa.
Foi quando a purga se intensificou, atingindo não apenas líderes regionais, mas até o exército da Rússia. Em maio de 2024, Putin surpreendeu seu círculo íntimo ao demitir Sergei Shoigu, seu aliado de longa data e ministro da Defesa. Shoigu, no comando por mais de uma década, era um dos rostos mais reconhecíveis do esforço de guerra russo. Sua remoção, poucos dias após Putin garantir seu quinto mandato, sinaliza uma grande mudança. A guerra na Ucrânia se prolongava, com derrotas crescentes no fronte. Shoigu sobreviveu a escândalos, reveses e até uma revolta das forças de Wagner em 2023, mas desta vez Putin já tinha tido o suficiente. Ele o substituiu por Andrei Belousov, um economista civil sem experiência militar, o que causou surpresa em todo o país. A mensagem estava clara. Putin não tolerava mais erros, e a lealdade sozinha já não era mais suficiente. A queda de Shoigu, após o desastre de Kursk, deixou claro que até os mais poderosos seriam responsabilizados, abrindo a porta para algo muito mais sombrio. Um dos maiores nomes pegos nesta rede é Timur Ivanov. Até abril de 2024, Ivanov era vice-ministro da Defesa, uma figura-chave na máquina militar russa. Ele era um aliado próximo de Sergei Shoigu. Ivanov foi preso sob acusações de receber subornos massivos e desviar milhões de rublos através de contratos de defesa obscuros. Ele negou as acusações, mas em junho, sua detenção foi prorrogada e perdeu o cargo. Seu julgamento foi rápido, e no final de 2024, ele foi condenado a vários anos de prisão. Ivanov não era um oficial comum, era conhecido pelo estilo de vida luxuoso, com relatos de propriedades e iates de luxo, o que o tornava um alvo fácil para acusações de corrupção. Mas a prisão logo antes da demissão de Shoigu sugere que era mais do que subornos. Andrei Belkov, outro oficial de defesa, também foi preso na mesma época. Belkov foi preso em 2024 por supostamente inflacionar o custo de contratos militares, incluindo a compra de equipamentos médicos por 3 vezes o preço de mercado. O esquema teria custado milhões ao governo. Porém, sua prisão não se deveu apenas a um negócio ruim. A prisão integrou uma repressão maior a funcionários do complexo militar industrial, que está sob escrutínio desde que a guerra na Ucrânia revelou ineficiências e corrupção. Os casos de Belkov e Ivanov sugerem uma tentativa intencional de reformar o Ministério da Defesa, principalmente após a partida de Shoigu. Apesar da intensificação recente, a onda de eliminações vem ocorrendo há um tempo. Em 2023, uma onda de mortes misteriosas atingiu os bilionários russos. Pelo menos 23 oligarcas morreram de maneiras estranhas, incluindo quedas de janelas, ataques cardíacos súbitos e até envolvendo veneno de sapo. Alguns sob investigação, outros não, mas todos compartilhavam uma característica: eram poderosos, ricos e próximos do Kremlin. E eles estavam caindo como moscas. Esses casos não se limitam aos grandes chefões. A purga está atingindo oficiais regionais, burocratas de médio escalão e até nacionalistas francos críticos do esforço de guerra. O major-general Ivan Popov, ex-comandante na Ucrânia, foi preso em maio de 2024 por fraude após criticar publicamente a liderança militar. Popov criticava veementemente Shoigu e Valery Gerasimov, o principal general russo, pela má gestão da guerra. Sua prisão não foi apenas para silenciá-lo, mas para mostrar que mesmo oficiais condecorados que lutaram pela Rússia podem ser derrubados se desviarem do caminho. O alcance desta repressão é impressionante. Segundo a mídia russa Vostka, mais de 4.900 casos de suborno foram registrados na Rússia no primeiro semestre de 2024, um aumento de 55% em comparação com 3 anos antes. Isso não é uma limpeza, é uma purga sistemática destinada a reafirmar a dominação. Então, por que Putin está fazendo isso? Por que se voltar contra as pessoas que o ajudaram a governar a Rússia por anos? Bem, a resposta está em uma mistura de sobrevivência, estratégia e oportunidade. Primeiro, isso é sobre reafirmar o controle. A guerra na Ucrânia expôs fraquezas no exército russo, e grande parte da culpa recaiu sobre a rede de Shoigu. Ao remover leais como Ivanov e Belkov, Putin elimina rivais em potencial e os substitui por radicais que devem suas posições a ele. Depois que Shoigu foi demitido, Andrei Belousov, um tecnocrata sem experiência militar, foi nomeado ministro da Defesa. O trabalho de Belousov é gerenciar a guerra, erradicar a corrupção e fortalecer o controle do Kremlin sobre as forças armadas. As prisões dos aliados de Shoigu
fazem parte de um plano para desmantelar antigas estruturas de poder e construir novas, mais obedientes. Não se trata apenas de controle, mas também de silenciar a dissidência antes que ela se propague. A guerra gerou tensões na elite, com alguns questionando a estratégia de Putin ou os custos do conflito. Publicamente, desacordos são raros, mas em particular, são reais. Ao focar em Popov, que se manifestou, e Strigunov, influente na Guarda Nacional, Putin envia uma mensagem clara. Ninguém tem permissão para desafiar o Kremlin, nem mesmo de dentro. Putin não pode permitir que rachaduras em seu círculo íntimo se transformem em grandes rebeliões, como a realizada por Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, que organizou uma revolta em 2023 antes de morrer em um misterioso acidente de avião. Há também um ângulo econômico. Os magnatas russos, como Sturikov, controlam uma vasta riqueza, e o Estado precisa de dinheiro para financiar a guerra. Apreender ativos sob o disfarce de anticorrupção permite ao Kremlin ganhar dinheiro rapidamente e enfraquecer rivais em potencial. Em 2024, o governo russo nacionalizou mais de 67 empresas de energia a fábricas, frequentemente visando proprietários que demonstravam deslealdade ou tentavam transferir seu dinheiro para o exterior. O caso de Turkov segue esse padrão. Suas minas de ouro são um prêmio para o Estado e sua queda alerta outros bilionários. Mantenha sua riqueza na Rússia ou perca tudo. Isso não é apenas sobre financiar a guerra, mas também sobre consolidar o poder de Putin, impedindo que outros tenham recursos para desafiá-lo. Outro motivo é enviar uma mensagem de força de Putin para o Ocidente, tanto domesticamente quanto no exterior. Ao reprimir a corrupção, ele tenta mostrar que a Rússia é disciplinada e unida, apesar da guerra prolongada. As prisões de figuras proeminentes como Ivanov e Strigunov são divulgadas na mídia estatal como evidência de que Putin está purificando o sistema. Mas isso é mais sobre aparências do que reforma. A corrupção tem sido uma marca do governo russo por décadas, e Putin só se interessa em combatê-la quando lhe convém. A seletividade das perseguições, mirando certos grupos e poupando outros, revela seu caráter de ferramenta política, não de cruzada moral. É uma maneira de mascarar as falhas do regime na Ucrânia e distrair da crescente dor econômica em casa. Discutiremos mais sobre isso em breve. Contudo, sua purga não se trata apenas de eliminar a corrupção ou impressionar o Ocidente. É sobre como o poder realmente funciona na Rússia. O Kremlin não é um grupo unido. É uma mistura de facções rivais. Eles incluem oficiais de segurança, gestores governamentais e nacionalistas radicais. Todos competem por controle, dinheiro e influência. Putin os gerencia mantendo-os fora de equilíbrio. Quando alguém fica muito poderoso ou sai da linha, ele os derruba. Essa purga é a maneira dele de lembrar a todos quem está no comando. Com a guerra se prolongando e a pressão doméstica aumentando, ele está agindo preventivamente, sem esperar o agravamento dos problemas. A purga parece repentina e ampla, porque é sobre permanecer no poder, não aleatória. Vamos mergulhar mais nessas loucas jogadas de poder russo. A estrutura de poder da Rússia é construída em um delicado equilíbrio entre diferentes facções. As elites de segurança, como os chefes do Serviço Federal de Segurança, a principal agência de inteligência russa e a Guarda Nacional, estão presentes. Esses são o músculo do regime, os que mantêm a dissidência sob controle e garantem que o Estado funcione sem problemas. Além disso, os tecnocratas, burocratas e economistas gerenciam o governo, evitando o colapso econômico. Andrei Belousov, o novo ministro da Defesa, preocupa-se mais com planilhas do que com tanques. Por fim, você tem os linha dura, uma mistura de oficiais militares e políticos nacionalistas que defendem uma Rússia agressiva e confrontadora. Esses grupos possuem prioridades distintas e estão entrando em conflito progressivamente conforme a guerra na Ucrânia se prolonga. As elites de segurança desejam mais controle sobre o orçamento militar. Os tecnocratas estão ansiosos para estabilizar a economia. E os linha dura estão frustrados que a guerra não trouxe a vitória rápida prometida. A queda de Sergei Shoigu é um exemplo perfeito de como essas tensões se desenrolam. Shoigu foi o ministro da Defesa por mais de uma década, um aliado leal de Putin, que construiu uma poderosa rede dentro do exército. Seus aliados, como Timur Ivanov, ocupavam cargos-chave e controlavam grandes orçamentos. Mas o tempo de Shoigu no comando não foi exatamente uma história de sucesso. A guerra na Ucrânia revelou problemas graves no exército, incluindo planejamento falho e equipamentos obsoletos. Isso fez de Shoigu um para-raios para críticas.
Radicais, especialmente vozes nacionalistas da televisão estatal, começaram a criticá-lo, chamando-o de muito suave ou incompetente. Enquanto isso, as elites de segurança viram uma chance de ganhar mais poder ao minar sua rede. Quando Shoigu foi demitido, não foi apenas por suas falhas, foi sobre Putin reestruturando o equilíbrio de poder. A purga de aliados de Shoigu, como Ivanov e Andrei Belkov, integra esse jogo de poder. Ao mirar neles, Putin está desmantelando uma facção que se tornou muito influente. A prisão de Ivanov por acusações de suborno não era apenas sobre seus iates e casas luxuosos, mas sobre quebrar sua lealdade com Shoigu e enviar uma mensagem para outros no exército. Sua lealdade deve ser para Putin, não para o seu ex-chefe. O caso de Belikov tem o mesmo objetivo. Essas ações enfraquecem a velha guarda e favorecem novos jogadores leais a Putin. A nomeação de Belausov como ministro da Defesa é um claro sinal da mudança. Ele não é um militar, mas é leal e focado em eficiência, o que Putin espera que impeça outras facções de se sentirem muito confortáveis. Mas isso não é apenas sobre um grupo perdendo. A purga no Kremlin está se espalhando, expondo a fragmentação do círculo íntimo de Putin. Veja a Guarda Nacional. A prisão de Viktor Sturgunov não foi um caso isolado. Segundo a mídia russa, alguns oficiais de nível médio da Guarda foram detidos ou transferidos discretamente. A Guarda Nacional é a força de segurança pessoal de Putin, responsável por proteger o regime contra protestos ou levantes. Expor líderes é arriscado, pois pode enfraquecer o sistema que mantém Putin no poder. Mas também mostra o quão paranoico ele se tornou em relação a ameaças internas. Se nem a Guarda Nacional está acima de suspeitas, ninguém está. Esse tipo de conflito interno não é novo, mas se agravou com o aumento da pressão causada pela guerra. As facções lutam por posição, e Putin usa a limpeza para evitar que fiquem fortes o bastante para desafiá-lo. Isso nos leva ao que a purga nos diz sobre a Rússia de Putin. Por anos, dizia-se que Putin havia construído um sistema inabalável, onde lealdade e disciplina mantinham todos alinhados. Ele era o supremo líder, balanceando as facções e esmagando rebeliões. Porém, a purga revela um regime mais focado em infundir medo do que em promover a unidade. Quando você começa a aprender seus próprios generais e magnatas, você não está demonstrando força, você está mostrando insegurança. O círculo íntimo de Putin era um grupo coeso, unido por interesses comuns e dependência mútua. Agora, cada um por si. Isso não é sinal de um líder confiante. É o sinal de alguém preocupado em perder o controle. A corrupção é outro elemento deste quebra-cabeça que vale ser analisado. O governo russo sempre foi repleto de subornos, propinas e negócios obscuros de cima a baixo. É assim que o sistema funciona. Os indicadores de governança do Banco Mundial classificam a Rússia entre os 20% piores globalmente no controle da corrupção, com pouca melhoria desde que Putin assumiu o poder. E não está melhorando. Em 2024, o principal promotor da Rússia, Igor Krasnov, admitiu que a corrupção está piorando. Ele informou à mídia estatal que aproximadamente 30 mil funcionários foram punidos por suborno naquele ano, com um aumento de pelo menos 30% nos casos relatados desde 2023. Centenas de empresas também foram multadas por pagamentos ilegais. Esse é um número impressionante e mostra o quão profundo é o problema. Depois que Shoigu saiu, mais de 12 funcionários do Ministério da Defesa foram presos por fraude ou suborno, com perdas estimadas em 11 bilhões de rublos, cerca de 110 milhões de dólares, segundo o Comitê Investigativo da Rússia. Mas a questão é, a purga não se trata de limpar as coisas. Se fosse, as repressões seriam iguais para todos. Em vez disso, eles são seletivos, visando pessoas específicas enquanto poupam outras igualmente culpadas. Outros ministros, como os de Relações Exteriores ou Energia, não enfrentaram o mesmo escrutínio, mesmo que a corrupção seja tão difundida lá. Isso mostra que a purga é uma arma política usada para eliminar ameaças e recompensar a lealdade, não para consertar o sistema. Considerando o uso de armas políticas em curso, o que o futuro reserva para a Rússia? É evidente que Putin ainda não concluiu a purga. As prisões de alto perfil e apreensões de ativos observadas no último ano tendem a persistir. Ele já mirou no exército, na Guarda Nacional e nos oligarcas, mas há outros setores do sistema que podem chamar sua atenção.
O Serviço Federal de Segurança, o poderoso Serviço de Segurança russo, é um grande exemplo. Tem sido um pilar leal do regime de Putin, mas também é uma força com ambições próprias. O Serviço Federal de Segurança controla tudo, desde espionagem doméstica até operações cibernéticas, com acesso a grandes orçamentos e informações sensíveis. Havia sussurros de tensão entre Putin e chefes do Serviço Federal de Segurança, especialmente após a agência falhar em proteger as contraofensivas da Ucrânia, segundo vazamentos relatados pela Medusa, um veículo de notícias russo independente. Putin pode começar a podar as fileiras do Serviço Federal de Segurança se achar que está ficando muito independente, assim como fez com a rede de Shoigu. Isso implicaria em mais prisões, remanejamentos e medo se espalhando pelo sistema. Os líderes regionais também estão na linha de fogo. A Rússia é um país vasto, e suas mais de 80 regiões são governadas por governadores que atuam como mini-reis, controlando as economias locais e a população. Os governadores sempre foram subordinados a Putin, mas alguns criaram suas próprias bases de poder. Em 2024, mais de 1.200 funcionários regionais enfrentaram investigações de corrupção, um aumento de 40% em relação a 2 anos antes, segundo o escritório do Procurador-Geral da Rússia. A maioria eram peixes pequenos, como prefeitos ou coletores de impostos, mas o recado era claro: saia da linha e está fora. Se a guerra continuar drenando recursos ou a raiva pública aumentar, Putin pode ir atrás de jogadores regionais maiores para garantir que ninguém desafie Moscou. Isso manteria as províncias leais, mas também poderia sair pela culatra. Tardistão e Chechênia possuem fortes identidades locais, e purgas pesadas podem gerar ressentimento e agitação. O militar é outra área onde a purga poderia se aprofundar. O Ministério da Defesa foi duramente atingido, com mais de 1 dúzia de oficiais presos desde maio de 2024. Mas os problemas no militar vão além de alguns generais corruptos. Como todos sabem, a campanha da Rússia na Ucrânia não está indo bem. Andrei Belousov, o novo ministro da Defesa, busca otimizar gastos e eliminar desperdícios. Mas sua falta de experiência militar gera atritos. Se a guerra piorar com os novos jatos F-16 da Ucrânia ou mísseis da OTAN atingindo as linhas russas com mais força, Putin pode precisar de bodes expiatórios. Isso pode indicar que mais generais serão envolvidos na purga. O risco é que o exército, já no limite, possa perder ainda mais a expertise necessária para continuar lutando. O problema é que limpezas assim não apenas resolvem problemas, mas também os criam. Sempre que Putin elimina uma figura-chave, ele está arriscando. Um grande risco é que ele pressione demais as elites. Até agora, elas permanecem em silêncio, seja por medo ou porque ainda lucram com o sistema. Porém, o medo só funciona temporariamente. Se a guerra piorar ou a economia sofrer um baque maior, alguns podem buscar uma saída. Sinais disso já são visíveis. A fuga de capital da Rússia durante a guerra ultrapassou 250 bilhões de dólares, com oligarcas e empresários transferindo recursos para Dubai e Istambul, entre outros destinos. Não se trata apenas de proteger a riqueza, é sobre perder a fé na Rússia de Putin. Se um grande jogador, como um general de alto escalão ou um bilionário influente, desertasse ou se manifestasse, poderia provocar uma crise. A memória da revolta de Yevgeny Prigozhin, em 2023, ainda está viva. Outra traição, principalmente de alguém influente, seria mais difícil de conter. Também há o risco de instabilidade interna. A economia russa está se saindo melhor que o esperado devido às vendas de petróleo para China e Índia, mas não está em ótimas condições. O russo médio está sofrendo, com salários reais estagnados ou em queda para a maioria dos trabalhadores. Pequenos protestos como os de Novosibirsk sobre o custo dos alimentos são raros, mas estão crescendo. As leis rigorosas da Rússia não os impediram totalmente. Se a economia piorar, esses protestos podem se alastrar. Um regime distraído por purgas pode ter dificuldades para responder, principalmente se a Guarda Nacional, abalada por prisões, estiver menos confiável do que antes. Essa situação é problemática, mesmo onde a dissidência é perigosa. A purga também pode prejudicar a eficácia do governo russo. O medo é um grande motivador, mas péssimo para realizar as coisas. Burocratas e oficiais estão paralisados, temendo decisões que os coloquem em evidência. Em 2024, os atrasos nas cadeias de suprimentos militares se agravaram, com algumas unidades aguardando semanas por munição, segundo relatos de canais de telegrama russos.
Projetos de infraestrutura, como estradas e pontes, estão paralisando, com 30% dos fundos federais não gastos até meados de 2024, de acordo com o Ministério das Finanças da Rússia. Isso vai além da corrupção. Trata-se de um sistema onde ninguém quer se arriscar. Se a burocracia parar, tudo é prejudicado, desde o esforço de guerra até serviços básicos como saúde ou escolas. Para os russos comuns, que suportaram muito para apoiar a visão de Putin, isso poderia corroer a paciência demonstrada até agora. Então, quando tudo estiver dito e feito, Putin está apertando seu controle ou cavando sua própria cova. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Ele é um sobrevivente, e a purga é diretamente de seu manual: dividir, assustar e conquistar. Mas a purga é um risco. Ao mirar nos leais, ele está queimando pontes com as pessoas de que mais precisa. A guerra expôs fraquezas na outrora invencível armadura de Putin. Se as coisas se mantiverem estáveis, Putin pode sair mais forte, com um sistema mais enxuto e leal. Mas se a guerra piorar, a economia afundar, ou uma elite grande o suficiente romper fileiras, a purgação pode ser a sua ruína. As rachaduras estão lá e crescendo. Por hora, ele ainda comanda, mas cada prisão torna o terreno sob ele menos estável. O mundo e os russos que sempre o apoiaram estão observando. Putin ainda controla a situação, mas, em um sistema baseado no medo, cada purga mina ainda mais o terreno sob ele. A questão não é se o sistema vai quebrar, mas quando.